Escolas das zonas de expansão cada vez mais pressionadas com a saída de pais encarregados de educação das cidades. A ver na reportagem da semana. Arranque do ano letivo 2024 muito próximo e as matrículas da primeira classe quase a terminar em todo o país. Para o próximo ano letivo, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano prevê disponibilizar 1,6 milhão de vagas para novos ingressos da primeira classe em todas as escolas do país. Os dias das matrículas que arrancaram em outubro passado correm, mas o processo em algumas escolas quase lento. Enquanto o processo avança, a vida não para, pois alguns pais encarregados de educação mudam de residências para várias zonas ou bairros em expansão. Este fato é apontado por alguns entrevistados como determinante para o não alcance das metas na maior parte das escolas da cidade capital do país, Maputo. Realmente, os potenciais encarregados de educação dessa escola são os que viviam aqui nos arredores aqui. E foram esses que foram apanhados pela situação da ponte. Então, muitos deles saíram desta zona, estão a viver nas zonas de expansão. Então, acabamos perdendo um número considerável de alunos. Mas mesmo assim vamos apanhando um e o outro das zonas circunvizinhas também. Muita gente sai da cidade para já aqui Marraquém, então ali, apesar que nós aqui também temos, por exemplo, temos aqui o Lene, toda a população que veio da Ulene está aqui em Simbese, mas também eles também não estão a vir para aqui. Okay. Sim. Mas como tem sido nos outros anos? É sempre assim, nós temos que deslocar para zonas mais recônditas e vamos falar com a população lá. Há pais que receberam espaços nas zonas recônditas, assim posso dizer, e eles a tendência de saírem para viverem em novos bairros. Também temos aquilo que eu posso chamar de desleixo por parte dos pais encarregados de educação. Eles deixam tudo para a última hora. O analista da Visão Juvenil, Abel das Neves, também partilha da mesma ideia, mas defende a massificação do processo das matrículas dos novos ingressos da primeira classe. Nos últimos quase mais de 5 anos, as escolas de Campo Fumo não têm cumprido com aquilo que são as metas, sobretudo nessas classes iniciais, por várias razões. A primeira razão, não diria que é a questão do êxodo rural, mas temos muitas famílias que estão a sair da zona da pedra para as zonas em expansão. Se olharmos, por exemplo, analisarmos os efetivos dos últimos 10 a 15 anos, iremos notar, por exemplo, que algumas escolas do distrito Camavota, Camobuquana, Marraquém, Matola, o norte do distrito da Matola, até o sul do próprio distrito de Boane, tinha poucos efetivos, mas nestes últimos anos os efetivos têm vindo a disparar. Mas existem algumas escolas que conseguiram alcançar as metas. O exemplo disso é a escola primária Filipe Samuel Magaia, localizada no centro da cidade capital. Enquanto caminhamos para o fim do processo das matrículas da primeira classe para o ano letivo 2024, algumas escolas no centro da cidade de Maputo já têm as metas fechadas, como é o caso da escola primária Filipe Samuel Magaia, ao longo da avenida Karl Marx, que viu todas as 50 vagas existentes fechadas, mas teve que solicitar mais 10 vagas ao distrito. Uma das escolas com dificuldades de fechar a meta na cidade de Maputo é a escola primária 24 de julho. O processo anda meio gás. Na verdade, tem sido tônica dos encarregados de educação virem quando o processo já está a terminar ou exatamente no mês de janeiro. Neste momento, nós ainda temos muitas vagas, porque temos aí uma meta de 64. No entanto, até este momento ainda estamos com 14 vagas preenchidas. A escola primária completa do primeiro e segundo graus Mbalan localiza-se no distrito de Marraquém, província de Maputo.
E nós temos como meta este ano 240 alunos, só que até agora matriculamos 129, dos quais 62 homens e 67 mulheres. É difícil, né, porque a população não é logo que lançam as vagas, eles vêm, esperam até as últimas horas ou últimos dias de matrícula que eles vêm. Movimento que se prevê que venha a aumentar a partir da próxima semana, ou seja, depois da celebração do Natal. Por exemplo, a partir do dia 26 estaremos bem ocupados, porque eles vêm em massa para virem matricular. Agora eles não estão preocupados com as festas. A situação é esta, mas talvez outras escolas, né, circunvizinha, que estão mais ou menos com a cidade de Maputo, onde a população é mais densa, lá já atingiram a meta, mas aqui ainda estamos com pequenas dificuldades. A pressão que se verifica em algumas escolas nesses bairros sugere maior investimento em infraestruturas escolares. A alocação orçamental para as escolas não tem sido equitativa, não tem respeitado aquilo que são as necessidades que as escolas têm. Há escolas, por exemplo, que estão a funcionar, há escolas precárias que estão a receber 30 mil meticais como um orçamento, por exemplo, vamos jogar apoio direto às escolas. E simplesmente a única despesa que o Ministério paga diretamente é esta questão, por exemplo, dos salários. Mas a questão do investimento, olhamos para a quantidade de salas de aulas que essa escola tem, praticamente não tem muita coisa. Mas vamos olhar escolas, por exemplo, como as que estão em Campo Fumo, vamos assim dizer, tem muito orçamento comparativamente com as escolas que estão em Marraquene, comparativamente com até algumas escolas que estão mesmo a nível da própria cidade. Os estabelecimentos de ensino entendem que os pais encarregados de educação não podem deixar as matrículas para a última hora, pois as metas ajudam na planificação, como é o caso da distribuição dos livros. Nós dependemos do número de crianças que matriculamos para a recepção dos livros. Então, às vezes começamos aulas com um número inferior de livros em relação aos matriculados, devido à morosidade no processo de matrícula. Então, eu peço aos encarregados todos para se fazerem muito cedo aos locais de matrícula, às escolas para o processo de matrícula. Por isso, as escolas apelam um respeito pelos prazos indicados por lei. E que mesmo neste momento ainda não estão atrasados, ainda é tempo de se fazer a matrícula, as escolas estão abertas. Eu falo muito mais da escola primária completa de Mbalane, ainda tem vagas. Com este cenário de pressão em algumas escolas nas zonas de expansão, existe uma obrigatoriedade das autoridades investirem cada vez mais em infraestruturas escolares como forma de aliviar os alunos. Das Neves afirma que o movimento das aulas do curso noturno tende a reduzir por entender que muitos alunos estudam nos respectivos bairros em expansão. Até porque algumas escolas do centro da cidade de Maputo já não têm este período escolar. Extinguindo o turno noturno porque não havia efetivos. Há escolas, por exemplo, como Estrela Vermelha, também que em tempos se extinguiu o turno noturno e porque ninguém praticamente não havia muita frequência. Então começou-se a puxar alguns dos alunos das escolas próximas dos distritos circunvizinhos para ver se conseguem, porque a pressão fora da cidade é maior. Olhando para aquilo que é a questão do turno noturno, nós estamos envolvidos em várias ações de monitoria. O turno noturno, por várias razões, os professores já vêm reclamando a questão das horas extras. O turno noturno está a ser muito frutífero, porque os próprios professores, na sua maioria, podemos até dizer que menos de 50% é que está satisfeito e menos de 50% é que está a participar, é que está a lecionar, verdadeiramente falando. Só para se ter uma ideia, das 42 escolas existentes no distrito de Marraquene, as autoridades de educação têm como meta de matrícula de novos ingressos da primeira classe 8.600
221 alunos. Mas até o dia 18 deste mês já tinham sido matriculados 4.522 alunos da primeira classe, o que corresponde a 52,4%. Dependendo da disponibilidade orçamental, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano poderá contratar para o ano letivo 2024 10.855 professores.